Às 3h17 da manhã, algo rasgou o céu como se alguém tivesse puxado uma cortina antiga, e por trás dela, acendido uma lâmpada que não deveria existir naquele lado do mundo. Rusty começou a latir como se a própria terra tivesse soltado um grito. Eu saí na varanda de botas e pijama, a respiração soltando fios de vapor no ar frio do deserto. A luz não vinha por trás das nuvens. A luz vinha de dentro do ar, branca, perolada, com bordas de azul tão pálido que parecia frio ao olhar. Por um instante pensei que fosse um helicóptero militar. Depois vi a queda. Um ponto brilhante cortando a lua, queimando direto para o chão, lançando faíscas de pedra como fogos de artifício, que deviam ser vistos por milhares de quilômetros, não só por mim. Fiquei paralisado porque encontrei ali mesmo a imagem de algo que eu nunca teria expectativa de ver de novo. Um pequeno objeto, parecido com uma cápsula de metal fosco, cravado no chão e liberando um zumbido fino que vibrava até nos ossos. Rusty puxou a coleira uivando. Meu rancho é uma linha tênue entre civilização e deserto. Uma casa de madeira, um poço que rangia, um porão que escondia mais caixas do que lembranças. Quando cheguei ao local havia um odor agudo, uma mistura de ozônio e algo como metal aquecido, e uma sensação na pele como se o corpo todo tivesse se tornado antena. Peguei um cobertor velho e fui até a cápsula. A superfície estava lisa, sem emblemas. Apenas uma fenda pela qual escapava um vapor frio. Quando a abraçava com as mãos, a cápsula cedeu com um som que parecia o soluço de um motor. Havia dentro um corpo pequeno, enrolado como quem se protege, e uma luz que vibrava em torno dele. Não era humano. Não seguia nenhum desenho anatômico habitual, mas havia, de algum modo, traços que meu cérebro reconheceu como femininos. Uma curvatura leve na face. Uma fragilidade que não era apenas física, mas uma espécie de melodia contida. Seus olhos, quando abriu, eram como 2 fósforos de ouro queimado. Eu a peguei no colo como se segurasse um animal ferido. Rusty lambia seus pés. A criatura arqueou e, ao invés de emitir som, colocou algo na minha mente. Não foi voz nem fala. Foi uma presença que entrou pela cavidade da minha atenção. A primeira palavra que senti não era no ouvido, era no peito. Lembro até hoje. Recordar. Se esta história tocar você, fica comigo até o fim. Preciso que você esteja aqui enquanto eu tento contar o que aconteceu, porque algumas coisas não soam bem na superfície se não forem colocadas em ordem. No porão, acendi a velha lâmpada a gás e a coluna de luz transformou aquela pele perolada em brilho úmido. Ela parecia menor sem a cápsula, como se o invólucro tivesse sido metade de um traje e metade de um lar. A respiração era lenta, os dedos finos tremiam. Eu falei palavras que achei apropriadas. Você está bem? Precisa de água? Ela olhou para mim e de novo chegou a mim algo que não era som, mas que eu podia traduzir em cuidado. Não é necessário. Cuidado e urgência, ambos ao mesmo tempo. Não era um comando, era um convite ao entendimento. Ela não era um anjo segundo a língua que eu aprendi na igreja. Não tinha asas, nem halo. Mas havia ali uma autoridade que não exigia medo, apenas atenção. Ela abriu os olhos e sua mente me trouxe imagens rápidas, como se passasse uma película antiga. Uma esfera azul, nuvens se organizando, uma maré de criaturas rastejando até a margem e subindo até sentir algo novo. Vi mãos tocando o solo pela primeira vez e depois mãos que não eram mãos deixando ensinamentos. As imagens não vinham na ordem que eu esperava. Eram emoções em forma de cena. Ternura, curiosidade, depois culpa, depois guerra. Por que o céu existe? Perguntei-lhe sem pensar. A pergunta do título brotava já sem que eu me lembrasse de quando a tinha formulado. Ela riu. Não um som externo, mas um movimento suave no meu peito. E respondeu com aquilo que viria a ser a frase que me pegou pela garganta. Porque ele é um espaço que separa modos de ser. Não separa corpos, me disse, mas frequências. O céu existe para que escolhas se revelem. Quando ela disse frequências,
Precisei de um tempo para entender sem traduzi-la para jargões técnicos. Ela explicou, dentro da minha cabeça, em imagens que eu conseguia quase tocar, que eleição não é apenas uma lista de nomes gravados em pedras ou um mapa postal, mas um tom, uma ressonância que se manifesta quando alguém pratica misericórdia, quando alguém escolhe servir em vez de dominar. O povo escolhido, segundo a versão que ela trouxe, sempre foi um convite para entrar numa frequência. Qualquer um que se sintonize nela passa a carregar, de alguma forma, o selo que outras tradições chamam de pacto. Não estou aqui para negar a história de um povo. Não ousaria. Havia naquilo um respeito evidente pelas raízes e pelas promessas. Ela me mostrou trechos, imagens de Abraão caminhando, de Moisés olhando para o deserto. Vi o sangue de muitas jornadas e ouvi algo que me lembrou de Isaías 43:1, como se a cena confirmasse o que o profeta havia dito na sua linguagem. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. A visitante não pediu que eu desprezasse o texto. Ao contrário, supria uma outra camada, uma outra forma de ouvir. E se o chamado de que fala Isaías for um chamado por frequência, por compromisso de misericórdia, então esse chamado está aberto a qualquer coração que o aceite. Ela também me mostrou uma cena que me deixou com a garganta fechada. Uma casta de observadores que assistia, atentos, às escolhas humanas. Alguns aconselhavam, outros manipulavam. Alguns se embrenharam em amor. Outros se corromperam com o desejo de controlar. Nas imagens que me foram dadas, figuras humanas tornaram-se estátuas quando escolheram a dominação. Outras floresceram quando praticaram compaixão. E ali, no meio dessas cenas, ela usou uma palavra que eu não havia ouvido na pregação da minha igreja. Narrativa. Narrativas, disse ela, e senti a palavra deslizar entre as costelas. As histórias que contam a si mesmas sobre quem merece o céu moldam o futuro. Eu me lembrei de João 10,16, a parte que diz que há outras ovelhas que não são deste aprisco, e que haverá um só rebanho e um só pastor. Na minha cabeça, as duas coisas batiam. A promessa de unidade e o desafio de que a unidade só existe quando há gentileza que se espalha. Quando o rebanho escolhe proteger e não extermínio. A visitante não tentou converter versos em ciência. Ela oferecia uma leitura pastoral, uma lente para ver o drama humano sob a ótica de escolha. Amor que expande. Medo que contrai. Enquanto falava, a cápsula desatou um pequeno fragmento prateado que ficou no meu colo. Um pedaço de cristal, transparente como se fosse água congelada. Quando meu dedo tocou o cristal, uma corrente elétrica, fraca, percorreu minha mão, e outra visão veio, desta vez mais nítida. Eu vi cartas antigas, mapas rasgados, uma torre cuja base era o medo e cujo topo era o controle. Vi homens de terno, não muito diferentes dos nossos políticos ou executivos, mas com rostos vazios, observando, escrevendo relatórios sobre populações. Não era uma acusação a toda a autoridade, era um retrato. Quando o poder encontra medo, surge uma vontade de narrar a realidade para manter vantagem. Ela não disse eles, como se dissesse que toda a autoridade falha. Ela descreveu uma dinâmica. Há quem prefira a lógica do fechamento, definir quem é digno e quem não é, estabelecer paredes, e há quem prefira a lógica da abertura, acolher, curar, explicar. O cristianismo que eu conheci enfatiza a misericórdia e o serviço. Ela reproduziu essa ênfase, mas com um novo filtro, o selo que atrai, que escolhe. Não é a genealogia, mas o ato repetido de amar. Foi uma noção tão bonita que me fez chorar sem que eu entendesse. O choro veio porque, de algum modo, aquele pequeno ser tinha traduzido em imagens claras um anseio antigo que eu sentia, mas não sabia articular. Por que você me conta isso? Perguntei, a voz baixa, tentando agarrar uma razão humana para tudo aquilo. A resposta veio como uma promessa que não era para mim apenas. Ela disse que havia observadores, como ela, que registravam.
Alguns testemunhavam sem intervir, outros intervêm. As intervenções, me disse ela, não são atos de salvar no sentido de substituir escolhas. São alertas, ofertas. Havia, porém, outra mensagem. Uma separação se aproximava. Não era uma catástrofe telefônica, disse ela. Era um momento de definição, quando a história do mundo começaria a pender visivelmente para uma narrativa ou para outra. A linha que separaria os modos de ver estava se tornando mais nítida. E como mensageira, seu dever era registrar e avisar. Registrar e avisar. Aquelas palavras ecoaram com a cadência de sermões que ouvi quando jovem. Recordar, lembrança, alerta. Mas havia também algo novo, urgente e técnico. Um mecanismo que facilitava a lembrança. O cristal que veio da cápsula, explicou ela, era uma espécie de chave. Quando em contato com alguém que já ostentava a frequência de misericórdia, ele vibrava e projetava imagens que faziam lembrar. Não era hipnose, disse ela. Era ativação de memória. Como se despertasse algo que o coração reconhecia antes que a mente tivesse nome para isso. No escuro do meu porão, com o Rust enroscado ao meu pé, eu senti o peso de uma decisão. Poderia eu esconder aquilo? Deveria? O que eu tinha em mãos poderia ser visto como relíquia, como ferramenta de manipulação, como prova insuportável. Eu pensei em ligar para alguém, para as autoridades, para a polícia, mas a visão do homem de terno, com seus rostos vazios e seus relatórios, me deteve. Aquele tipo de gente não aceita histórias. Eles processam e engolem. E mais do que isso, a visitante me enrolava aos poucos numa responsabilidade que eu não pedira. Ele me olhava com olhos dourados e, de novo, me trouxe a imagem do amor operando, paciente e constante. Você servirá, disse ela sem dominância, sem ordem militar, apenas como quem reconhece um lugar disponível. Você pode lembrar. Você pode ensinar a ouvir. Eu não sou pastor, respondi, porque naquela hora isso soou como queixa. Eu era um homem que consertava cercas, que servia café aos trabalhadores do campo, que ia à igreja aos domingos com um casaco manchado de graxa. O porão era meu único confessionário improvisado, mas havia algo de inescapável no tom dela. Você não precisa ser pastor, veio a resposta. Precisará ser honesto. Honesto? Como eu seria honesto com algo que, se contado sem cuidado, poderia me transformar em alvo de chacota ou, pior, em peça num jogo que eu mal começava a entender? Pensei em Pastor Williams, o homem da nossa pequena igreja que sempre tivera uma paciência de margem de rio. Com ele discutíamos versículos, dúvidas, velhas músicas. Lembrei de como ele sempre dizia que a fé é prática antes de ser dogma. Cuidado, serviço, lembrança. Talvez, pensei, ele fosse a primeira pessoa a quem eu deveria confiar parte do que via. Ainda assim, o problema persistia. Nas imagens que aquela visitante me deu, havia sombras que sabiam muito bem como desacreditar testemunhas. Noite adentro, entre uma visão e outra, a criatura contou algo que arremessou meu raciocínio para longe da tradição que eu conhecia e, ao mesmo tempo, a encaixou numa linha contínua da história humana. Desde sempre, disse ela, as escolhas humanas foram observadas. Em Gênesis, imagens de seres que caminharam com humanos, a narrativa dos Nefilim, eram possíveis interpretações de encontros entre altos e baixos da ordem natural. Alguns desses encontros foram benéficos, outros, corruptos. Ela não afirmou com certeza histórica o que exatamente foram aqueles eventos, apenas exibiu as consequências. Quando seres com poder interferem sem respeitar a autonomia humana, nascem mitos e feridas. Em seguida, mostrou o fio que, para ela, costurava o Antigo Testamento com a promessa do Novo. A misericórdia que se torna modo de vida. Escolher o amor, disse ela, é escolher ser parte do que vocês, humanos, chamam de Israel. Isso me deixou em silêncio. Você está dizendo que filhos de Abraão não são só os da carne? Perguntei, sentindo a cautela da própria pergunta. A visitante não corrigiu nem confirmou com dogmatismo.
Ela disse que escolha e memória são frequências que atravessam gerações, que a promessa feita a um povo foi feita também para que a humanidade aprendesse que ser escolhido exige agir em misericórdia. A promessa está ligada a uma responsabilidade, ao acolher, ao proteger, ao proclamar o amor. As horas escorregaram. A cápsula anterior deixou pequenos resíduos. Além do cristal, havia uma fita quase translúcida com imagens codificadas, uma espécie de diário de bordo que eu não sabia decifrar. E havia, em mim, uma pergunta que martelava: como levar tal coisa ao mundo sem que o mundo a torcesse? Eu pensei nos jornais, nas manchetes prontas e no rosto frio do homem de terno. Voltei à superfície apenas para checar se havia marcas no céu. A lua parecia normal, mas havia um rastro limpo, como se alguém tivesse apagado uma linha. Ao longe, ouvi um motor de carro. A luz que vinha do horizonte parecia humana, mas havia algo fora do compasso. Não eram faróis comuns, mas pontos que se moviam com precisão. Meu corpo respondeu com o mesmo frio que sentira no primeiro encontro. Não era apenas minha casa que poderia ser invadida. Era aquela verdade que eu começava a traduzir. Dentro, a visitante abriu os olhos e colocou uma imagem em minha mente tão simples que me deixou tonto. Uma mesa com 7 cadeiras. Em cada cadeira havia uma pessoa de uma parte diferente do mundo. Homens, mulheres, jovens, velhos, rostos de povos diversos. Em cada cadeira havia um cristal como o meu, e cada pessoa começaria a lembrar. A imagem não era apenas cena, era promessa e possibilidade. 7, disse ela. E eu entendi que se tratava de número e de rede. Não seria um movimento de um homem sozinho, mas de muitos que, ao recordar, fariam a frequência ressoar mais alto. O som do motor se aproximou, e por instinto apaguei a luz do porão. Rusty empilhou-se sobre meus pés, respirando como se soubesse. Sim, os animais sabem, que algo ali excedia a nossa rotina. Fiquei imóvel, ouvindo passos que vinham do lado de fora. Um carro parou próximo, e a vibração de uma porta batendo atravessou a madeira. Sr. Frank? Uma voz formal, controlada, sem vibração humana que revelasse preocupação. Aquela voz que fala para uma plateia, sem permitir que a plateia veja a mão que mexe os fios. Meu coração bateu acelerado. Levantei-me devagar, levando a criatura para o bolso da camisa, debaixo de um pano, como se transportasse uma criança adormecida. Abri a porta com um sorriso de quem tenta ser hospitaleiro enquanto a mente calcula rotas de fuga. Um homem de terno, com cabelo cortado com precisão e um olhar que parecia medir tudo, ficou na soleira. Ele se inclinou um pouco, e por um milésimo de segundo vi que a etiqueta de suas costas estava vazia de culpa. Boa noite, disse ele. Eu sou da companhia que cuida de eventos atmosféricos. A escolha de palavras foi deliberada, neutra, técnica, impossível de checar logo. Recebemos relatos de interferência eletromagnética na região. Você notou algo? Era quase um convite para dizer sim, para entregar a narrativa nas mãos daquelas pessoas organizadas, com suas pastas e seus relatórios em couro. Enquanto ele falava, a visitante, que eu mantinha enrolada no pano, colocou em minha mente algo que não foi dito aos olhos do homem. Cuidado. Sua energia se fez menor, como quem se oculta, e transmitiu uma sensação clara. Ele não era simplesmente curioso. Ele representava a parte do sistema que prefere narrativas fechadas. Ele olhou o rancho com um interesse que não era de vizinho. E eu, que estava diante de uma escolha, senti o peso da responsabilidade dupla. Abrir e confiar significa arriscar que outros joguem a minha história nas engrenagens do controle. Sim, respondi ao homem de terno, precisando ganhar tempo. Vi algo, ruído no rádio, um objeto caindo. A minha voz soava mais firme do que eu me sentia. Ele anotou algo, fez perguntas padronizadas, olhou com interesse para Rusty, que farejou a sua perna com cautela. Quando me viu hesitar em convidá-lo, acrescentou: Nós passamos para checar, só por segurança. A oferta parecia inocente, mas a visitante no bolso da minha camisa
Deixou que eu sentisse a tremura dela, não de medo brutal, mas de urgência. Alguém os procuraria cedo ou tarde. Depois que o homem foi embora, com a formalidade de quem reportou um fato, o silêncio retornou com a intensidade do que não foi dito. A visitante olhou para mim e fez uma última imagem. Uma estrada com pegadas que segmentavam o horizonte. Marcas que se agrupavam em duas direções distintas. Há tempo, me disse, mas há quem já tenha escolhido. A ambiguidade do aviso me encolheu. Passei o resto da madrugada montando um esconderijo. O porão, a comida, uma manta para ela e, mais importante, esconder o cristal. Enquanto fazia isso, pensei nas escrituras que ouvira desde menino. Lembrei de como Jesus falou de um rebanho e sobre portas. Lembrei de João 10,16 e do apelo para que houvesse uma só pastoreio. A visitante não me empurrou para uma nova fé. Ela me convidou a ler antigas promessas com olhos práticos. Escolha o amor. Transforme a narrativa. Deixe o selo da misericórdia aparecer. Eu senti uma responsabilidade que não coube num sermão de domingo. Era urgente. Era prático. Era arriscado. As primeiras horas da manhã chegaram com um frio que cortava as mãos. Deitei no sofá, e por mais que meus olhos tentassem fechar, as imagens continuavam. Cada visão desembocava em uma sensação. Recordar, assumir, agir. Havia algo em jogo que me parecia mais que pessoal. Era como se o céu, naquela noite, tivesse se aberto para me mostrar que não existe céu sem decisão. A pergunta que me persegue, e que talvez te persiga também, não é só por que o céu existe, mas em qual frequência você tem vivido. Quando o sol começou a desenhar a linha do horizonte em laranja pálido, eu sabia que não podia mais adiar. Ainda não tinha a coragem de publicar, de chamar a imprensa, de ir à polícia. Não queria transformar aquilo em espetáculo, mas o rancho não era mais apenas meu refúgio. Era o ponto inicial de algo que poderia incendiar mentes. A visitante dormia, pequena e vulnerável. Seu cristal brilhava fraquinho, guardado num envelope que eu havia improvisado. Saí para o alpendre com um café quente nas mãos. Rusty encostou a cabeça no meu joelho. Olhei para o céu, agora tão cotidiano e plástico de dia, e senti uma urgência que misturava esperança e temor. Havia testemunhas, disse a visitante. Alguns estavam perto, outros muito longe. O mundo carecia de lembrar. E eu, um homem comum, arruinado por pequenas falhas e por uma fé às vezes comedida, sentia que havia sido convocado para algo maior do que minhas capacidades. Talvez você que me escuta agora sinta o mesmo. Uma convicção de pequenez diante do chamado. Ainda naquela manhã, antes de tomar qualquer decisão, decidi fazer algo simples. Encontrei o caderno de anotações que sempre carregava no caminhão e comecei a escrever o que eu via, tentando colocar nome nas sensações. Anotei as palavras que a visitante colocara na minha cabeça. Recordar, frequência, misericórdia, narrativa. Escrevi também os trechos que a lembrança da Bíblia me trouxe, especialmente Isaías 43, que afirma a lembrança e o chamado, e João 10,16, que aponta para um rebanho único, não como justificativa teológica final, mas como ponto de contato entre o que eu conhecia e o que precisava dizer. Não sabia ainda como explicar à minha mulher se fosse o caso. Não sabia como dizer a Pastor Williams, sem que ele pensasse que eu enlouqueci. Aquela responsabilidade repentina me fez ficar pequeno. Mas havia também uma chama. Se a mensagem dela estava certa, se a eleição é de fato uma frequência, então qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode responder. A notícia, se bem contada, poderia despertar. Se mal contada, poderia esmagar. O homem de terno voltara a aparecer na minha cabeça, agora como uma sombra recorrente. A visitante me alertou que nem todos os que se aproximam trabalham para o bem. Alguns eram parte de uma máquina que transformava testemunho em silêncio ou em tomada de poder. Eu precisava proteger a verdade e, ao mesmo tempo, encontrar quem a confirmasse. A imagem dos 7 contatos permaneceu comigo, insistente como batida no peito. 7. Cristal,
memória. 7 vozes que poderiam ressoar e formar uma frequência audível para quem estivesse disposto a ouvir. Antes de tomar qualquer passo, tomei uma decisão que parecia modesta, mas que era, de certo modo, radical. Eu iria buscar alguém que me ouvisse sem imediata sentença. Alguém que amasse a verdade e tivesse compaixão para ela. Lembrei novamente de Pastor Williams. Talvez, se eu conseguisse falar com ele, poderia medir o termômetro do medo e do discernimento. E se a visitante estava certa sobre o cristal, talvez ele também desencadeasse algo em outros que tivessem os mesmos fios de misericórdia. Fechei a porta do porão com chave e coloquei o envelope com o cristal dentro de um velho cofre de metal que guardava ferramentas e memórias. Rusty empunhou uma vigília silenciosa. A criatura, por ora, dormia. Eu não sabia o que viria a seguir, mas uma certeza esquisita me tomava. A verdade nem sempre pede coragem de espada. Muitas vezes pede coragem de dar voz ao que dói e ao que cura. E eu estava prestes a escolher se daria essa voz em público, ou se a limitaria a um círculo de pessoas que, como eu, talvez só pudessem responder com o coração. No momento em que decidi procurar Pastor Williams, ouvi um som distante, como de motores coordenados. Muitas vezes o deserto é palco de sons que não possuem intenção. Caminhões, aviões, tempestades que nunca chegam. Mas aquele som parecia levar direção. Olhei para cima, e pelo brilho do sol nascente, percebi que o céu que eu vira partido horas antes, agora se recompunha, aparentemente calmo. Ainda assim, havia linhas de luz tão tênues que só um olho que procurava notaria. Peguei o caderno, deixei um bilhete curto no topo da mesa da cozinha, para minha mulher, se ela acordasse. Escrevi que estava bem e saí para o caminhão. Enquanto arrancava, Rusty tentou pular, mas eu o segurei com a ponta dos dedos, prometendo que voltaria. Na estrada de terra, a poeira subiu e formando um véu, como se o mundo decidisse guardar segredo. Mas eu seguia. No rádio do caminhão, uma música antiga tocava. Uma canção que me lembrava da igreja. Daquelas vozes que, por vezes, se unem como uma só. A visitante me ensinara que o céu existe para separar frequências. Agora, ao entrar na estrada, eu me perguntava em qual frequência eu mesmo estava, e se teria coragem de abrir a minha vida a quem não pertence ao meu círculo imediato. Havia uma convocação. Lembrar. E pela primeira vez desde a queda daquela cápsula, senti que lembrar poderia ser contagioso, no melhor sentido. Porém, à minha frente, havia uma curva, e além dela, a possibilidade de que o piloto desta história pedisse a minha cabeça como preço de falar. A curva apareceu primeiro como obstáculo físico e depois como metáfora. Ao dobrar para a estrada secundária, senti que saía de minha zona de conforto para um terreno onde não havia volta fácil. O caminhão subiu o morro com a mesma lentidão de sempre, mas dentro de mim algo ia mais rápido do que os pistões. Havia uma urgência que se misturava à fragilidade. A criatura ainda dormia enrolada num pano no banco do passageiro. O cofre com o cristal estava trancado no porta-luvas. O caderno, cheio de rabiscos, sobrava no painel. Cada ruído do motor me lembrava que a normalidade da minha vida podia descolar-se se eu contasse ao mundo o que vira. E ainda assim, a lembrança da palavra dela, recordar, pulsava como missão. Cheguei à igreja pouco depois das 8. A rua principal da cidade ainda cheirava a pão quente e gasolina. Alguns homens varriam as calçadas, um garoto vendia jornais velhos. A construção da igreja não mudou. Alvenaria branca com uma cruz discreta, portas sempre entreabertas. Empurrei a porta com o mesmo cuidado com que se abre o coração para uma confissão arriscada. Pastor Williams estava no gabinete, entre estantes como sempre. Não fiquei muito tempo imaginando se devia encenar um roteiro formal. Abri a porta e deixei o caminhão debaixo de uma sombra de sicômoro. Ele levantou a cabeça ao me ver, paciente como uma rocha. "Frank", disse ele, com aquela voz que sabe quando alguém traz notícia boa e quando traz pedra. "Chegou cedo. Preciso conversar com o senhor", respondi. Não ofereci detalhes. Sentei-me, deixei o caderno no colo
e a mão tremia por razões que não eram só do corpo. Ele assentiu, inclinando-se para a frente numa curiosidade pastoral, não sensacionalista. Pastor Williams foi a primeira pessoa para quem permiti contar metade das imagens. Não contei tudo no começo. Contei o suficiente para que ele entendesse que meu coração não estava plaiando de imaginação. Falei das luzes, da cápsula, da criatura feminina com olhos dourados, do cristal. Falei sobretudo do que ela me disse, que eleição poderia ser uma frequência ligada à misericórdia, que havia observadores, que uma separação se aproximava. Ele ouviu sem interromper. Isso já foi favor. Quando terminei, ele fechou os olhos por um segundo e disse: "Podemos orar antes de falar mais?" Não era uma oração formal. Foi curta, sincera, um pedido para que Deus desse clareza. Eu senti que pedir a bênção de alguém que viveu tantos anos na mesma comunidade era menos cerimônia e mais escudo. Depois, juntos, olhamos para as páginas do caderno. Às vezes as palavras que saem do peito ficam melhores no papel. Recordar, frequência, misericórdia, 7, cristal. À medida que eu lia, vi surgir no rosto do pastor algo que eu não esperava. Reconhecimento, não por causa do conteúdo técnico, mas pela urgência moral. Há coisas que a nossa tradição chama de revelação, disse ele com cautela. Nem tudo que se apresenta é de Deus. E nem tudo que é de Deus entra em fórmulas fáceis. Mas quando uma mensagem chama ao amor e ao serviço, precisamos escutar com prudência e gratidão. Ele falou de Isaías 43:1, enquanto abríamos a Bíblia ali mesmo, numa mesa com a luz fraca do escritório. "Não temas, porque eu te remi", leu ele. Isso fala de lembrança, Frank. De quem é chamado, e de que o chamado não é para se isolar, mas para agir. João 10:16 também. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Se estas imagens que você recebeu apontam para a inclusão, elas casam com o Deus que conhecemos, mas precisamos discernir. Discernir. Era a palavra que mais temia e mais esperava. A visitante me avisara: procure testemunhas, encontre os outros. Pastor Williams sugeriu prudência e, ainda assim, coragem. Vamos ouvir mais antes de publicar. Podemos começar a revisar seu relato com alguns de confiança. Nada de manchetes, ele recomendou. Concordei. Era o que eu podia aceitar naquele momento. Uma primeira verificação em pequeno círculo. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e interrupção profunda. De manhã, eu trabalhava no cercado. De tarde, voltava à igreja, anotava, procurava padrões. Às vezes, cruzava com o homem de terno na rua. Mais do que coincidência, passeios calculados que me faziam sentir observado. Ele surgia em conversas diferentes, perguntava sobre interferências e deixava no ar uma cortina de sobriedade técnica que nunca se abriu. Havia algo cuidadoso e cortante no modo como ele operava. Perguntas, anotações, olhares. Parecia mais interessado em medir do que em compreender. Mas então o primeiro sinal da rede apareceu por um e-mail. Não foi uma pessoa famosa, não era um golpe. Uma mensagem curta de alguém que assinou com um nome próprio, de uma região distante. Li seu relato, dizia a linha de assunto. A mensagem veio de uma cidade litorânea que eu nunca havia visitado. Havia na mensagem um conjunto de detalhes. Luzes, um cristal que vibrara no bolso de uma enfermeira, uma visão de mãos curando sem mágica, apenas toque e hospitalidade. A carta terminava com uma linha simples. Se você tem um cristal, saiba que não está sozinho. Os olhos me arderam. Não era apenas eu. Enviei uma resposta com cautela. Combinei uma chamada com Pastor Williams e juntos elaboramos um plano. Não tornar público o material até que tivéssemos pelo menos mais confirmações e uma compreensão mínima do que a tecnologia do cristal fazia. Pastor Williams falou de prudência pastoral. Eu pensei na fragilidade daquela criatura no porão. Decidimos convidar poucas pessoas, líderes religiosos de confiança, pessoas de caráter e, mais importante,
Alguém com conhecimento técnico que não transformasse tudo em espetáculo. Um técnico de tecnologia, um jovem professor universitário da cidade vizinha, veio inspecionar o cristal sem tocar nele inicialmente. Ele tinha uma reticência científica honesta. Observou a peça, registrou as leituras eletromagnéticas, mediu os campos. Não é material terrestre comum, confessou sem teatralidade. Não estou dizendo que é sobrenatural. Digo que seus parâmetros de ressonância não correspondem ao que conheço. Foi pouco, mas foi algo. Ele também se recusou a publicar nada. Temos que cuidar da cadeia de custódia, disse. Eu entendi. Ninguém queria que aquilo virasse objeto de curiosidade para gente que só quer poder. Enquanto compunhamos a rede de verificação, mais mensagens vieram de diferentes lugares. Um pastor em uma capital que falava de sonhos recorrentes com uma mesa de 7 cadeiras. Uma professora em uma aldeia com relatos de jovens que, de repente, começaram a cuidar dos mais velhos com atenção que parecia nova. Um rabino que descreveu uma sensação de lembrança em sua comunidade, quando um ancião recitou um trecho de Isaías que comoveu até pessoas que não frequentavam sinagogas. Cada mensagem continha variações, formas culturais diferentes, palavras próprias de cada tradição, mas um padrão emergia, atos de misericórdia que cresciam onde havia lembrança. Foi então que entendemos melhor a função do cristal. Em um encontro discreto na sala de reuniões da igreja, escolhemos um pequeno grupo. Pastor Williams, o técnico, uma enfermeira que me escrevera, eu, e uma freira que havia vindo de uma congregação próxima. E decidimos fazer uma ativação seguida de relato atento. Cada um tocaria o cristal apenas por um breve momento e descreveria o que acontecia. Não era experimento de curiosos, era um teste de atenção e honestidade. Quando a freira tocou, seus olhos ficaram úmidos. Vejo longas mesas onde gente partilha pão, disse ela. A enfermeira tremia. Senti como se lembrasse de ter cuidado de pessoas que eu nem conhecia. Era casa, não casa apenas de paredes, mas de gesto. O técnico registrou sinais elétricos, nada de espetacular. Picos fracos, padrões que não se encaixavam em simples ruídos. O pastor, quando segurou o cristal, teve uma visão de rostos diversos ao redor de uma mesma mesa. Lembrei de João 10,16, confessou baixinho. Um rebanho. As descrições não transformaram a sala em unanimidade, mas nasceram ali 3 coisas essenciais. Confirmação de padrão, gente lembrando e sendo chamada ao amor, necessidade de sigilo responsável para que não roubassem o objeto, e a ideia de rede, que 7, como a visitante mencionara, não era simples numerologia, mas uma estrutura mínima para a ressonância coletiva. O número 7 sempre teve carga simbólica na Bíblia. Nós o interpretamos com humildade. Não livro sagrado, mas sinal. Precisávamos encontrar outras vozes e, mais que isso, conexão. Foi quando as coisas começaram a ficar perigosas. O homem de terno apareceu com menos sutileza. Primeiro veio em visitas técnicas disfarçadas. Depois, em uma madrugada, apareceu no portão da igreja sem avisar. Ele trouxe uma disposição institucional e um documento com assinaturas que cheirava a autoridade. Queria ver o cristal. Queria testá-lo sob condições controladas. Precisamos entender o potencial para a segurança nacional, disse, com o cinismo sutil de quem reduz tudo ao campo do controle. Pastor Williams não cedeu. Não é objeto para experimentação sem propósito pastoril, explicou o pastor. Se for algo que chama a misericórdia, não tem sentido manipular. Se for ameaça, vamos tratar com prudência, mas não sob o capricho de tecnologia que não tem escrúpulo. A conversa escalou, até que o homem de terno declarou que haveria uma investigação oficial. Eu, que havia imaginado o pior, senti no estômago a comesura do medo. Naquela noite, o homem de terno retornou ao rancho. Não bateu à porta. Mandou mensageiros. Cartas pediam que eu entregasse o cristal em prol da segurança. Telefonemas frios sugeriam que minha história poderia ser enquadrada como uma perturbação pública se eu insistisse em divulgá-la.
Uma voz, sem rosto, falou de risco de histeria. A notícia propagada por interesses de poder poderia se transformar em caos. Eu me senti minúsculo diante de máquinas anônimas. Mas a escolha se fortalecera dentro de mim. A visitante moribunda me confiara algo que, na prática, punha minha integridade em xeque. Se eu guardasse a memória só para mim, se eu a privatizasse por medo, a frequência jamais se espalharia. E se eu a escancarasse sem preparo, poderia ser deturpada. Havia então apenas um caminho: construir uma rede mais sólida antes de expor em público. Começamos a procurar outros 7. O processo foi uma mistura de investigação e oração humilde. Mandamos contatos discretos para pessoas que haviam escrito, pedimos referências, conversamos telefones em horários seguros. Cada resposta vinha acompanhada de um testamento da mudança pessoal. Um comércio que virou espaço de acolhimento. Um jovem que largara trabalho violento para se matricular numa faculdade de serviço social. Uma comunidade que, depois de uma lembrança coletiva, organizou um mutirão para retirar lixo e cuidar de moradores de rua. Pequenas coisas que eram sinais da frequência agindo no mundo concreto. O ponto de virada ocorreu quando recebi uma foto por mensagem. Uma mesa real, 7 cadeiras ocupadas, pessoas de cores e línguas diversas, cada uma com um cristal pousado diante de si. A legenda dizia apenas: nosso primeiro encontro. O nome da cidade era distante e exótica para mim. E ainda assim, eu tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Ali, visualmente, o símbolo se tornava prática. Eram rostos de professores, operários, mães, um ímã de mercado, um rabino com os olhos cansados de tanta tradição, uma jovem que estudara teologia. Cada um falaria sua língua e falaria, sobretudo, em atos. Quando finalmente nos vimos, foi por videochamada. Eu e Pastor Williams, ao lado do cofre trancado, falamos com aquelas vozes pelo fio da internet que atravessava a distância. Havia uma mulher de Jerusalém que contou de um velho que, ao ouvir as palavras de Isaías 43, começou a abraçar vizinhos de outra fé. Um pescador na África Ocidental descreveu a retidão que lhe veio ao lembrar-se da responsabilidade de proteger o mar. Uma mestra em Manila descreveu aulas em que as crianças passaram a proteger umas às outras de bullying. A diversidade se juntava numa só melodia. Lembrança. Ação. Estávamos formando a rede, validando o que a visitante havia nos dito. Mas em todo movimento há resistência. A reação do aparato tecnológico e financeiro não tardou. Figuras que antes pareciam distantes começaram a aparecer com mais certezas que perguntas. Notícias começaram a circular, manchetes discretas em blogs com interesses particulares, insinuando que cristais podiam ser armas de controle mental. Gritos de desinformação surgiram em fóruns, amarrando nossos relatos a teorias que nos eram estranhas. Alguns dos contatos preferiram silenciar-se. Eu entendi. A exposição gera riscos reais para pessoas que vivem em lugares onde a diferença é réu. Foi então que a coragem teve que ser traduzida em prudência organizada. Pastor Williams propôs algo que parecia contraintuitivo, mas necessário. Tornar a história pública, sim, mas com base no testemunho coletivo e num chamado prático, não para fazer manchetes, mas para provocar escolhas. Não vamos expor o cristal como curiosidade, ele disse. Vamos contar histórias de pessoas que, ao lembrar, mudaram atos. Vamos mostrar o que isso significa em prática, não em espetáculo. Montamos um documento. Depoimentos verificados, estudos básicos dos campos eletromagnéticos, relatos médicos de mudanças de comportamento em quem fora exposto ao cristal. Sempre com cuidado para não alegar milagres nem prometer curas. Procuramos também um veículo local de confiança, um jornal que respeitasse a comunidade. E depois, com tremor nas mãos, com fé crua e pouco retórico, contei minha história em primeira pessoa. Não inventei heroísmos. Falei do que vi, do que senti e do que o pastor e a rede haviam verificado. Mostrei com a voz falha como o cristal ativara memórias de misericórdia,
Falei de Isaías 43 e João 10:16 como textos que nos informam para a lembrança e a unidade. Quando a matéria saiu, não foi uma explosão imediata, mas um eco. Algumas pessoas zombaram, outras abriram janelas. O homem de terno criticou a matéria em rodas fechadas, mandou ofícios pedindo investigação. Alguns religiosos reagiram desconfiados. Teólogos escreveram análises cautelosas. Líderes de opinião pediram calma. Ao mesmo tempo, apareceram mensagens de pessoas que diziam: li e lembrei de uma avó que sempre acolheu estrangeiros. Meu irmão largou a violência depois de um sonho que bateu com o que vocês descrevem. Fiz um gesto de bondade com um estranho e senti algo como resposta. O que surpreendeu foi a multiplicação silenciosa de atos. Não era conversão em massa. Era um movimento de pequenas lembranças que se transformavam em ações tangíveis. Em bairros onde os relatos vinham, bancos de praça viraram pontos de doação. Pequenos comércios começaram a reservar parte do dia para dar alimentos a quem precisasse. Grupos de jovens criaram círculos de cuidado para os idosos. O mundo, aos poucos, começou a traduzir teoria em gesto. E claro, houve ataques. Alguns tentaram diminuir a catástrofe ao associar a história a delirantes. Outros, com menos sutileza, tentaram subtrair o narrador. O homem de terno passou a usar a máquina do medo. Relatórios público-privados questionaram a estabilidade emocional de quem relatava. Houveram visitas de agentes que vinham com formulários e perguntas incisivas. A comunidade que antes me acolhera sentiu-se dividida. Minha mulher recebeu olhares. Alguns amigos se afastaram por receio. Foi doloroso, mas esperado. No âmago da controvérsia surgia, para mim, uma prova prática do que a visitante advertira. Que havia uma batalha por narrativas. Havia quem preferisse a história do controle e do medo, pois o medo mantém poder, e havia quem preferisse a história da misericórdia. A escolha, como ela dizia, pendia em frequências. Em meio ao ruído, os 7 iniciaram um movimento silencioso que chamou atenção por sua simplicidade. Coordenação de ações locais em datas certas, chamadas discretas para redes de voluntários, compartilhamento de histórias ao invés de vistas sensacionalistas. Havia um núcleo que, sem alarde, criou um mapa de lugares onde o cristal havia sido ativado e onde ações de cuidado começaram a ocorrer. Não para usar o mapa como catálogo de poder, mas para lembrar os pontos de calor da frequência. A resposta global que veio em seguida não foi uma onda uniforme, mas uma tapeçaria de episódios. Um grupo em Tóquio organizou uma vigília interreligiosa depois de um professor da universidade local receber o cristal em mãos. No Nordeste brasileiro, pescadores que relataram uma visão de abundância compartilhada passaram a repartir o peixe excedente com as comunidades ribeirinhas. Em Lagos, uma clínica comunitária que antes contava com poucos voluntários viu um fluxo de jovens que se dispuseram a cuidar. Em Jerusalém, líderes judeus, cristãos e muçulmanos se reuniram para recitar textos sagrados em voz alta. Não para comparar quem estava certo, mas para lembrar que misericórdia é prática. Não vou dizer que tudo se resolveu. Teve violência simbólica, calúnia, medo que levou a portas fechadas, mas houve também um crescendo de atos pequenos e sustentados que, juntos, começaram a construir outra narrativa. E quando a narrativa do amor ganha corpo em gestos, ela se torna resistente. É como quando uma canção passa de ouvido em ouvido e, de tanto ser cantada, preenche a rua. O homem de terno tentou pelo menos uma ação mais direta. Tentou confiscar o cristal, alegando que era objeto de interesse investigativo. Houve uma audiência preliminar em que o diálogo foi mais político que técnico. Defendemos com base na necessidade pastoral e na legitimidade das testemunhas. Nós éramos não proprietários de um artefato, mas guardiões de uma memória que clamava por ser partilhada com cuidado. Foram dias de angústia. Eu recebi visitas de pessoas que queriam comprar ou roubar o cristal. Não houve lutas físicas. O que houve
foi desgaste psicológico. Aprendi que, em batalhas de narrativa, o desgaste é a arma mais usada. No meio desse espiral, entretanto, aconteceu algo que mudou o tom. Uma ativação pública, não para fraquejar o objeto, mas para mostrar o fruto. Atos de misericórdia. Organizamos, sob a batuta do Grupo dos 7 e com a aprovação de líderes locais, um dia de serviço coletivo em que as comunidades que emergiam das lembranças coordenaram ação. Distribuição de alimentos, cuidados a idosos, mutirões de limpeza e rodas de conversa. O evento teve cobertura reduzida, sem necessidade de estardalhaço, mas foi transmitido em redes sociais com relatos humanos e honestos. As imagens não tinham efeitos especiais. Eram fotos de mãos que se davam, de pessoas lavando pratos, de olhares que se suavizavam. Após esse dia, a narrativa começou a mudar. Quem acompanhou viu que aquilo não era truque. Eram atos concretos que melhoraram a vida de pessoas reais. Os jornais que antes desacreditavam, pelo menos alguns deles, não puderam ignorar a mudança no cotidiano. Alguns jornalistas vieram ouvir relatos, não de curiosidade sensacionalista, mas de investigação social. O homem de terno continuou a sua retórica de normalização. Precisava regular a narrativa. Mas já havia, por baixo, uma onda de lembrança que ninguém podia mandar de volta. Em paralelo à difusão social, a teologia foi se assentando. Pastores, pastoras, rabinos, imãs, lideranças espirituais, alguns céticos, outros receptivos, começaram a se reunir para ponderar. Não queriam afirmar que extraterrestres eram anjos ou vice-versa. Alguns usaram a palavra mensageiro. Outros preferiram observador. Mas houve convergência num ponto. Se a lembrança traz fruto de misericórdia, ela merece ser chamada, estudada e, sobretudo, praticada. Discerno não é sinônimo de recepção incondicional. É ferramenta para checar frutos. A rede cresceu em diversidade. Havia um grupo de artistas que traduziu as visões em pinturas, um coletivo de educadores que criou materiais para explicar às crianças o que significava ser parte do povo escolhido, não por nascimento, mas por atitude. Um grupo de advogados que discutia como proteger as testemunhas contra perseguições e abuso institucional. O movimento começou a parecer menos uma seita e mais uma onda cidadã de lembrança. Ficou também claro que a eleição que a visitante mencionara jamais poderia ser usada para excluir. Pelo contrário, nascia como chamariz para ampliar. Com o tempo, juízos apareceram. Alguns líderes religiosos se opuseram frontalmente, temendo sincretismo. Outros se aproximaram com cautela, vendo ali uma renovação prática da tradição cristã de misericórdia. Perguntas filosóficas pipocaram. Se eleição é frequência, como funciona a passagem entre gerações? A resposta coletiva que a rede encontrou era simples e humilde: memória e prática. A promessa feita a um povo não perde sua história quando entendida como modelo. Antes, ela convoca outros a entrar no mesmo tom do amor. Enquanto a rede crescia, recebi cartas imensas de gente contando histórias íntimas. Uma mulher que escolheu perdoar um filho distante. Um homem que devolveu o que havia roubado depois de sentir vergonha e lembrança. Uma pequena confraria que decidiu cuidar de um orfanato sem esperar doações institucionais. Eram coisas simples, mas cumulativas. A frequência não veio como descarga elétrica de poder, veio como insistência de gentileza. A guerra de narrativas, descrita pela visitante, continuava, porém, como pano de fundo. Algumas corporações e forças políticas viram na disseminação de uma narrativa inclusiva uma ameaça ao seu método de gerir medo. Elas preferem sociedades que se mantêm fechadas. A misericórdia é um risco para quem lucra com medo. Diante disso, o movimento escolheu o que já era seu modo: humildade e persistência. Ao invés de confrontar com violência, optamos por construir redes locais que funcionassem como pequenas ilhas de memória.
houve dias em que pensei em desistir. Chegaram ameaças anônimas, cartas estranhas, tentativas de invadir o cofre onde guardávamos o cristal. Outros contatos desapareceram porque sua vida corria risco. Eu senti o peso de expor vidas. E, no entanto, quando eu visitava uma comunidade que tinha sido tocada, o olhar das pessoas me mudava. Havia gratidão sincera por coisas básicas que antes passavam despercebidas. Esses olhares eram a minha força. Chegou-me um dia em que a própria visitante, mesmo frágil, entrou em contato de forma mais direta. Ela estava mais fraca. Sua presença, ao meu lado do porão, tornava o ar espesso. Falou novamente, imprimindo no meu peito imagens. Uma cidade onde as pessoas levantavam muros, outra onde as mãos se entrelaçavam, um futuro que poderia pender para o fechamento ou para a abertura. A escolha se acelera, disse ela. O céu não se limita a espaço, mas a direção. Vocês terão tempo de escolher. E lembrar será arma contra a tendência ao medo. As palavras dela me soavam como sermão e profecia. Havia nelas misericórdia e urgência. O que eu devo fazer, então? Perguntei com a voz seca. Espalhar ou proteger? Ela sorriu por dentro do meu peito. Faça ambas as coisas que a coragem humilde ensina. Transmitiu. Compartilhe o que constrói. Esconda para proteger quando o abuso aparecer. Não transforme uma ferida em bandeira. Ensine ao povo a prática, não a vontade de ter poder. Foram conselhos práticos que não amenizaram a dor de ser perseguido, mas afirmaram que o caminho era a persistência no bem. A última grande decisão que me coube foi a publicação de um depoimento mais amplo e pessoal. Não foi um ato impulsivo. Era o fruto de semanas de organização. Decidimos publicar junto ao pastor uma narrativa honesta, com testemunhos verificados de pessoas que haviam lembrado e agido. Apresentamos também, em prova de transparência, os dados técnicos disponíveis, sem alegações de ciência incontestável, mas com clareza sobre as limitações. A publicação teve alcance crescente. Ouvintes de fora chamaram para dizer que aquilo lhes lembrara de cuidar. A resposta maior, no entanto, veio de pequenos atos. Uma padaria que passou a doar pães no fim do dia. Um grupo de jovens que começou a visitar um asilo. Um sindicato que abriu vagas para treinamentos comunitários. No ápice desse movimento, aconteceu algo que me deixou por horas sem fala. Uma das pessoas do set, uma mulher que vivia num país do outro lado do mapa, telefonou para dizer que a comunidade dela havia organizado um encontro interreligioso. Cantamos juntos, disse ela com a voz embargada, e choramos. Não para provar que um está certo, mas para lembrar que o amor exige presença. A notícia me trouxe paz e temor ao mesmo tempo. Era prova de que a frequência existia, e também de que sombras seguiriam tentando apagar a lembrança. Temo não conseguir dizer tudo o que se passou sem que pareça espetáculo, porque não é. O que começou com um encontro noturno entre um homem e uma visitante numa cápsula, transformou-se numa rede de pessoas que decidiram lembrar antes de julgar. O céu, como ela explicou, existe para separar frequências, mas também existe para mostrar que a separação revela escolhas. As escolhas que nos separam são feitas de excluir, de temer, de controlar. As escolhas que nos aproximam são de misericórdia, serviço e proclamação de que o outro também carrega o selo da dignidade. Hoje, quando eu olho para o cristal, não o vejo como arma nem como amuleto. Vejo-o como lembrete, como ferramenta que desperta memórias. Ele me mostrou que eleição não é privilégio de linhagem, mas de atitude. Que o povo escolhido é qualquer comunidade que, pelo ato repetido do amor, sintoniza essa frequência. E por isso digo, Israel, como na promessa, permanece um testemunho histórico e sagrado, mas a promessa que o acompanha, de misericórdia e lembrança, pode ser chamada por qualquer pessoa disposta a servir. Se me pedes um resumo, não tenho fórmula fácil. Tenho histórias. Histórias de avós que acolheram,
de jovens que mudaram de vida, de mulheres que alimentaram estranhos que hoje se tornaram família. Tenho também advertências. Haverá resistência. Haverá quem use a narrativa para dominar. Haverá acusações e exigências de prova. Mas tenho também convicção. Quando a lembrança toca o coração humano, ela se manifesta em gesto, e o gesto transforma o mundo mais que qualquer teoria. A rede dos 7 cresceu. Virou dezenas, depois centenas de pequenos círculos que se encontram para atuar. A visitante, na última vez que abriu os olhos, sorriu como quem vê um trabalho começar a funcionar. Lembrem, disse, e foi tudo. Ela partiu em silêncio, como ingressa de uma missão cumprida, deixando um rastro de perguntas e sementes. Rusty, que esteve comigo desde o primeiro latido, cheirou o local onde ela repousara e deitou-se, como se guardasse segredo. O desfecho que posso te oferecer não é um final miraculoso. Não é promessa de cura universal, de riqueza abrupta ou de dominação do medo. É um convite. Há uma escolha diante de nós. A história que será escrita nos próximos anos, se pendemos para a abertura ou para o fechamento, depende de pequenos atos repetidos. A guerra de narrativas não se vence com armas, se vence com memória que vira prática. Agora talvez você se pergunte, e o céu, afinal? A visitante me disse que o céu existe para que escolhas se revelem, que é espaço de diferença visível. Eu diria também, o céu existe para nos lembrar que há direções, e você, que me escuta, tem uma escolha diária. A frequência que você sintoniza nos gestos de cada dia. Amar é um ato que constrói selo. Servir é prática que declara eleição sem precisar de mapa. Antes de terminar, não posso deixar de mencionar as palavras sagradas que me acompanharam. Isaías 43, que lembra que fomos chamados e resgatados. João 10:16, que lembra que o rebanho pode ser maior do que pensamos. Essas passagens não são engenharia social. São convites à lembrança. Elas não nos autorizam a desprezar história ou tradição. Nos convocam a praticar misericórdia. A última coisa que quero dizer é um chamado urgente e simples. Não é pedido para que você aceite uma teoria estranha sobre visitantes. É um convite para que escolha amar hoje. Junte-se a quem cuida do velho, acolha o estrangeiro, fale com quem precisa ouvir, proteja quem é frágil. Faça o gesto pequeno que, multiplicado, manifesta a frequência da eleição que a visitante descreveu. Não espere provas espetaculares. Comece com o pão que você pode oferecer agora. Escolha amar hoje. Trate um estranho com bondade. Conte esta história.